Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me qualidade, vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, inde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, gente, tema volume 2, tema 23, é o 28, 2 de junho de 1899, acerca do conhecimento de nós mesmos. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Nestas duas palavras vi duas luzes imensas. Numa compreendi a Deus e na outra vi a minha miséria e o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol ao iluminar a terra, que depende do sol e que, passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol, Deus, e que em um simples instante pode desfazer esta sombra. O que quer dizer além de como deformei essa sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Dá horror pensar. Mal cheiroso, putrefata, toda aguçada, e, no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Depois disso, Jesus me disse: o maior favor que eu posso fazer a uma alma é fazê-la conhecer-se a si mesma. Pois o conhecimento de si mesma e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma, que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bom, esta sombra do seu ser transforma-a em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, em uma palavra como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si próprio, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Parece-me que a alma, que se conhece a si mesma, lhe acontece como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim a alma, entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. Oh, como o Senhor favorece, enriquece e concede as maiores graças à alma, que sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Ó alma, que se conhece a si mesma, como és afortunada. Então, eu venho aqui num lugar mas que eu acho que é tranquilo, mas tem barulho, né? Que é aqui fora, mas tudo bem. Gente, é muito legal esse trecho. Esse trecho é muito grande. E ao mesmo tempo não tenho muito o que comentar. Mas se eu for ficar, eu vou ficar, né, falando muita coisa. E não é essa a minha função nesses temas, né? Então, eu quero fazer vocês meditarem, né? Vocês verem, né? Eu vejo alguns pontos assim mais importantes, inéditos, coisas que vêm à minha mente hoje. Mas é muito grande o que Jesus está querendo, ele traz aqui nesse trecho. É um trecho chave de todo o livro do céu, né? É um dos trechos importantíssimos que a pessoa tem que guardar muito forte no coração. E então, quem é Deus? Quem é Deus, né? Quem somos nós? Quem é o nosso Deus, o nosso Criador, né? Ele é o tudo e nós somos o nada. Mas Ele nos criou, né? Então é importante entender, Ele nos criou para Ele. E aí, nós somos dele. Então, uma das palavras novas aqui
que toda vez que a gente lê, a gente tira algo inédito, uma luz inédita, é esse pedaço aqui, que ela fala aqui, ó. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo ela sequer minha? Então, nós não somos de nós, né? Nós somos de Deus, nós somos criaturas criadas para Deus, em Deus, para Deus. Então, nós deformamos, né, aquilo que somos, já somos um nada. E nesse nada que Deus, né, nos criou como um oco dentro de nós, onde Ele quer habitar, onde Ele quer fazer os seus milagres e prodígios, nós somos esses instrumentos, esses canais, né, essas moradias que Ele criou para poder Ele morar dentro e dar o bem, fazer o bem e através de nós fazer muito bem, fazer coisas incríveis através de nós. Mas nós não somos de nós somos dele. Então, Ele nos dá liberdade e a gente pode deformar essa imagem, né? Meu Deus, que dor que é isso, né? Como que a gente tem coragem de deformar algo que foi nos dado para a maior glória de Deus e para a nossa própria felicidade, porque a felicidade é ser esse chegar nesse patamar de ordem na criação, né? É chegarmos ao propósito para o qual nós fomos criados é a maior felicidade para nós. E a gente não acredita. Quando a gente fala isso, parece que é mentira. A gente começa a lembrar de tudo que o mundo tem, né? As piscinas maravilhosas que você poderia estar nadando, as praias maravilhosas se você tivesse dinheiro, os jatinhos que você poderia voar de um lugar para o outro e conhecer cidades, né, maravilhosas na Terra. E às vezes você acha que essas coisas são a felicidade, né? Você comer nos melhores restaurantes, você ter as melhores roupas, você ser milionária, ter uma ilha só para você, o jet ski, né, um navio só para você, você poder fazer o que você quiser, né, de todo tipo. Então, assim, às vezes a gente fecha os olhos e a gente fica olhando para as coisas que o mundo tem a oferecer. E a gente quer, né, comparar com a felicidade verdadeira. E a gente não pode fazer isso, gente. Que na hora que a gente está lendo que Deus é a felicidade, parece que é mentira. Parece que a gente está falando isso da boca para fora e não estamos entendendo que realmente Ele é a felicidade. E esse é um momento, é uma coisa que a gente tem que chegar e alcançar isso, gente. A gente tem que entender isso. E Ele quer te fazer chegar a isso. Ele quer te fazer perceber que Ele não é a única coisa que te resta. Entendeu? Ele não é a coisa que resta para nós. Não, Ele é aquilo que vale a pena você deixar tudo para buscá-lo, né? Então, Ele é aquele que você deveria deixar tudo para buscá-lo. Se você tivesse todas essas riquezas e fosse milionária, pudesse fazer o que quisesse no mundo, você deveria deixar tudo para buscá-lo. Ele é essa pessoa que vale a pena você conhecer e ficar com ele e querer aquilo que ele planejou. Porque não é só para uma vida, é para a eternidade. E às vezes a gente não consegue alcançar. Tem horas que a gente não consegue alcançar esse patamar de compreensão dessa eternidade do que nos tem à espera, né? O que está nos esperando. E é isso que é importante a gente, né, fortalecer em nós essa fé. Então é muito importante você deixar qualquer coisa nesta vida, qualquer prazer que você possa, né, deixar para ficar com Deus e ser só para Deus, só para poder Deus olhar para você e falar: "Uau, essa pessoa está voltando à ordem. Não faz mais nada contra mim, não peca contra mim. Essa pessoa não tem coragem de olhar para os lados, ela só quer eu em todas as ocasiões, ela só me quer para ela e quer viver para mim, compartilhar comigo a vida." Então isso é muito importante, compartilhar com Deus a vida. Ontem eu estava triste à tarde, né? Um pouco chateada com umas coisas umas frustrações a respeito, né, da minha mãe, o que eu gostaria, conversando com Deus, o que eu gostaria que a minha mãe resolvesse, que a minha mãe se curasse, e uma porção de coisas eu conversando com Deus. E ele falou assim: eu queria que essa humanidade também fosse curada, e vamos compartilhar a nossa dor juntos. Eu também queria que todos os seres humanos fossem curados. Eu também queria tudo isso que você está querendo da sua mãe, eu também quero.
Então vamos compartilhar essa dor juntos. E eu falei para ele, que lindo, Senhor. O Senhor sempre dá um jeito de me deixar feliz, né? De me deixar, assim, encantada com você. Partilhar com você essa dor. O Senhor está me fazendo passar por uma dor que é a mesma dor que você também sente e quer compartilhar comigo. E por isso me deixa passar por essa dor. Mas ao mesmo tempo, hoje minha mãe estava super bem. Estava super bem. Assim, bem legal mesmo. Não posso reclamar. Assim, comparado ao que ela estava, assim, ela estava super bem hoje. Então, assim, ele me deu essa graça de vê-la bem hoje. Então, assim, ele, né, e realmente vale a pena viver com ele. Vale a pena tê-lo como amigo. Vale a pena se aproximar dele e querer dar tudo para ele, ser essa morada que ele possa olhar para você e falar que beleza, que criatura joia, né? Né? Eu vou, como vale a pena investir nela, como vale a pena investir nessa criatura, como vale a pena ela me dar toda a atenção. E é isso que ele deseja, que você seja toda dele, né? Que receba essa felicidade, esse arrebatamento, essa felicidade que te faz abandonar a terra plenamente, né? Trocar tudo que tem na terra e não querer nada, 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 nada que tem na terra. Essas coisas todas que você pode colocar como prazeres, como bens, nada disso vai trazer felicidade. Só traz problemas, só traz prejuízo, só traz trabalho, dor de cabeça, né? Só atrai desgraça, só atrai, né? Falsidade das pessoas, não traz felicidade. Não traz felicidade, né? Quanto mais dinheiro tem, mais problema a pessoa tem. Mais problema a pessoa tem. Então não traz nenhuma felicidade. Quem é a verdadeira felicidade é Deus. E é isso que a gente tem que entender. Então esse trecho é muito grande, muito importante refletir esse trecho, né? Quem sou eu e quem és tu? Nestas duas palavras vi duas luzes imensas. Numa compreendi a Deus e na outra vi a minha miséria e o meu nada. O que eu sou, o que eu preciso ser para Deus, né? Principalmente, via-me não ser outra coisa que somente uma sombra, comparada a Deus, claro, a comparação, né? Como aquele reflexo que faz o sol ao iluminar a terra, que depende do sol. Então, um oco, né? Uma sombra, um oco, não tem nada a oferecer. E que passando a outros pontos, o reflexo termina de existir, né? Não é ninguém. Assim, minha sombra, isto é, meu ser, depende deste sol místico que é Deus. Então, você depende de Deus. Se ele não gerar vida para você, se ele não olhar para você, se ele não ter planos para você, você não é nada, não gera nada, né? E que em um simples instante ele pode desfazer você, né? Desfazer de você essa sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer ela minha, né? Pelo pecado, né? Pelo pecado original, pelas tendências pecaminosas que nós temos. Dá horror pensar mal cheiroso, putrefato, todo aguçado, gente, eu vendo esses vídeos, né, sobre as almas do purgatório. E a pessoa toda deformada, gente, como um touro, metade cavalo, metade bicho. Não sei o que aquela pessoa virou por causa das paixões dela, por pecados secretos, pecados secretos. E a pessoa não conseguia nem abrir a boca para falar com a moça, para poder pedir as orações para ela. Não conseguia, né? Tava tão feio, gritando, gemendo. E a mulher ainda fazendo os barulhos ainda, né? Meu Deus do céu. Jesus, eu falei, como que uma pessoa pode chegar nesse ponto? E isso é alma salva, que está no purgatório. Imagina as almas do inferno, gente. Se as almas do purgatório já são horrorosas assim, imagina aquela que está no inferno. Misericórdia. O que essas pessoas estão fazendo, Senhor? Né? A outra lá, né? Era por causa da mentira. Nossa Senhora, que horror. Meu Deus, eu sou... Ai, Jesus do céu. E, no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Depois disso, Jesus me disse, o maior favor, realmente, é verdade, que o Senhor pode fazer a uma alma é fazer ela conhecer a si mesma, que é o que a gente está fazendo aqui. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Por quê?
Porque você só faz alguma coisa que preste se você estiver com Deus. Né? Se você não estiver com Deus, meu filho, você está no caminho errado, você está na desgraça. Né? O conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas, pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bom, esta sombra do seu ser transforma-a em Deus. Né? Se você anda com Deus, se você se enche de Deus, que é o que eu falei no vídeo, se encher de Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Tudo em Deus, né? Só para Deus. Se não for por Deus, não vale nada a sua vida. A sua vida está sendo desperdiçada. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar. Em uma palavra, como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma. Essa pessoa que conhece a si mesma, né? Que chegou nesse patamar de conhecimento. Senão que cegamente vai seguir as operações de Deus, né? Da verdade. Parece-me que a alma que se conhece a si mesma, ele acontece como essas pessoas que vão em um transporte, né? São carregadas por Deus, que enquanto passam de um lugar a outro sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim é a alma entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não é ela, nunca, senão em virtude daquele mesmo Deus bendito que a leva em si mesmo. Então, todo bem, qualquer coisa que você faça é Deus fazendo em você. Ó, como o Senhor favorece, enriquece, concede então as maiores graças a essa alma, que sabendo que ela não é por si mesma nada, né? Que ela por si mesma não é nada, mas atribui tudo a Deus. É Deus, para Deus, em Deus, por causa de Deus, né? Ó, alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. E é conhecer a si mesma e declarar esse conhecimento de Deus. Declarar que é para Deus e não só isso, não é só falar da boca para fora, é ser isso internamente, né? Tudo que você vive no livro do céu tem que encarnar na sua alma, nos seus pensamentos, no profundo do seu ser. Não pode esquecer mais, tem que ser uma coisa assimilada, fixada no seu ser. Não pode ser uma coisa que hoje você está falando porque está estudando o trecho e amanhã você esqueceu. Não, amanhã você continua com essa palavra firme, vivendo isso, testemunhando isso todos os dias até o último dia da sua vida. Então é muito importante falar isso. Deus está em todo lugar te cercando, todo momento. E Ele te humilha para poder, através da humilhação muitas vezes, né? Ele humilha a gente, permite cruzes, permite situações, justamente para forjar os caráter, né? Para nos forjar o nosso caráter, para nos deixar cada vez mais alinhados com essa verdade, né? E para poder a gente reconhecer Ele em nós e na nossa vida. Eu estava falando hoje com a estagiária, né? Eu falei assim, às vezes você passa por situações humilhantes, mas aí a sua humilhação muitas vezes te enobrece perante um professor na sua faculdade, por exemplo, que sabe que você é estudiosa, esforçada, passa por tantas dificuldades. Se eles vê que você, né, é esforçada, luta, eles vão dar mais oportunidade para você. E quem é que está dando oportunidade para você? É Deus neles. É Deus que faz isso. Agora, se é uma pessoa metida besta, riquinha, cheia de dinheiro, né, que tudo na base do dinheiro, as pessoas já acham metida besta, não vou ajudar. Um professor fala assim, eu não vou ajudar essa pessoa porque ela é metida besta. Agora, quando a gente é humilde e a gente é, às vezes, humilhada, as pessoas veem que a gente é pequeno e elas querem ajudar a gente, estender a mão para a gente, para nos abrir portas para nós, para facilitar. Elas têm vontade de ajudar o pequeno, mas quem é nessas pessoas que está ajudando? É Deus. Então Deus nos permite sermos simples e às vezes a gente não gosta de passar por humilhação, passar por dificuldades, né, por tanta coisa, mas são essas dificuldades que às vezes são que abrem as maiores portas para a gente alcançar muitas coisas, né? E as pessoas ricas que têm dinheiro às vezes têm que quebrar as portas, né? Com base do dinheiro que usam, né? E mamãe e papai tem que estar sempre lá, o advogado, tá, processo, um monte de porcaria que é ameaçando as pessoas e assim elas não têm amigos, né? Só tem inimigos e vai acumulando pessoas, né, inveja, inimigos ao redor de si. Mas aquele que é humilde, né, tem um favor em todas as direções. E se é, né, uma pessoa resignada,
Aí Deus, ele favorece mais ainda, né? Se não é um rebelde, vai ser uma pessoa resignada, boa, vai ser uma pessoa que vai ser mais ainda cuidada por Deus, né? Cercada de amor por Deus. Porque a humildade atrai os favores celestiais, né? Outro trecho também. Então é muito importante a gente viver isso com Deus e cada vez mais reconhecer essa graça que Ele derrama sobre a nossa vida, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 5 de novembro, volume 2. Acerca do conhecimento de nós mesmos. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com a mão, tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Nestas duas palavras vi duas luzes imensas. Numa compreendi a Deus, na outra via a minha miséria, o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol a iluminar a terra, que depende do sol. E que passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol Deus, e que em um simples instante pode desfazer esta sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Dá horror pensar, mal cheiroso, putrefata, toda aguçada. E, no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente, se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Depois disso, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer conhecer a si mesma. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas, pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma-a em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, em uma palavra, como morta. Porque conhecendo a fundo seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Parece-me que a alma que se conhece a si mesma lhe acontece, como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim a alma entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição. Mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesma. Ó, como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Ó, alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. Então, nesse trecho, que é um trecho chave, assim, básico para viver na divina vontade. Sem esse conhecimento, não tem como viver na divina vontade. Se você não entende isso, encarna isso, assimila isso bem o tempo todo, né? Não só assim, esse trecho é do volume 2.
Aí você leu o volume 2 e de vez em aí na escola leu o volume 2 nos temas, aí nesse dia a gente entende isso e vive isso, né? E fala sobre isso, declara isso. É o conhecimento de si mesmo. Deus é tudo e eu sou nada. Ele é tudo. Deus é tudo. Essa é a verdade, né? Deus é tudo e nós somos um nada, nada. Então, por nós mesmos, a gente não pode fazer nada de bom, nada. Então, esse conhecimento é chave. Esse trecho é básico e tem que ser, assim, assimilado e a gente viver isso todo dia, todo dia, todo dia. Não esquecer isso, não pode ser uma coisa esquecida, né? O conhecimento, tudo no livro do céu, tem que ser acumulado, vai acumulando na nossa alma tudo o que Deus fala. Então, sempre, 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 a gente vai fazer tudo em Deus, tudo por Deus, que é o que ele falou nesse trecho. Quer ver que ele mostrou assim que ela é como se ela viu um exemplo, né? Deus é o sol e a gente é só um raio. E esse raio, ainda ela falou aqui, ó, numa palavra compreendi a Deus, na outra via a minha miséria, o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol a iluminar a terra. Uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol a iluminar a terra, que depende do sol. Não é nem o raio, ela via, tipo assim, o sol quando ilumina entra aquela fresta no seu quarto do sol ali na janela, aquela sombra que faz o sol. E que passando a outros pontos o reflexo termina de existir. Então, é tipo assim, quando o sol tá no seu quintal ali, no quintal, aí bate faz aquele reflexo do sol, né? E se o sol se põe, acabou. Se o sol se põe, o reflexo termina, não existe mais. Então, por nós mesmos, a gente não pode fazer nada, 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 nem respirar. Nem respirar. Você depende de Deus para tudo. Então, tudo que a gente faz de bom, a nossa vida, tudo depende de Deus. A respiração, o pensamento. A gente não é capaz de pensar se Deus não permitir que a gente pense. Assim, minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol Deus. E que em um simples instante pode desfazer esta sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu? Não sendo sequer minha, então nós somos dele, né? Nós somos dele, somos um nada, ele é tudo, mas somos dele, feitos para ele, não é para nós, não é para a gente viver para nós mesmos, e isso que é a felicidade está em viver isso, Deus a felicidade, né, como ele falou, o maior favor que eu posso fazer a uma alma é o conhecimento de si mesmo, e aí ele dá esse conhecimento no livro do céu pra gente. Eu sou o nada, a alma é o nada, ele é tudo. E, e nós somos criados para ele. Tem essa parte também, né? Ele é tudo, 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 tudo. Nós somos um nada, ocos, vazios. Sem ele não podemos fazer nada, como ele falou. Sem mim nada podeis fazer. E fomos criados para ele. Para esse tudo nos preencher e nos completar. Como a terra, que foi a terra vazia, sem forma, oca. Ele fala isso no livro do céu, que a alma é como se fosse uma terra. A terra, antes dele criar as flores, o sol, criar as outras coisas, a terra informe e vazia.
E aí Deus colocou os animais, as plantas. Mas antes disso, a terra dava horror só de ver. Então ele vem, ele é como se a gente fosse essa terra vazia, que ele vem habitar e coloca as coisas mais belas, flores, frutos, tudo fica lindo. Ele que preenche. Nós somos criados para ele, uma morada, uma casa para Deus, uma casa, uma morada. E é aí que está a felicidade. É aí que está a felicidade. E aí, como foi falado, muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. A gente lê isso aqui, né? A gente lê, entende isso, mas no fundo ainda fica aquela dúvida, né? Muitas vezes, muitas almas vivem assim. Muitos. Quando lê essa fala que Deus é a felicidade é viver com Deus, é aí que mora a felicidade. Só tem felicidade se a gente viver esse propósito para o qual fomos criados, mas muitas vezes fica só em palavras, não é uma realidade, né? E aí a gente acaba buscando um monte de coisa na terra porque acha que isso que é a felicidade. E só traz perturbação as coisas da terra. Só traz perturbação, só traz inquietação e escravidão, traz escravidão. Nossa, ontem eu estava vendo uma situação da da pessoa que faz tudo para manter o cargo que ela tem. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza. Só inquietação, realmente, é isso que Jesus está falando. Ele é a felicidade é viver com ele. Se você acha que a felicidade é ter um cargo, um alto cargo no seu trabalho, ser chegar lá em cima, né? E aí você vira escravo disso. Você não entende que a felicidade é Deus, é fazer só a vontade de Deus, é viver com Deus, para Deus, fazer tudo em Deus, saber que são nada, só Ele quer tudo. E aí a pessoa fazendo tudo, bajulando as pessoas, vende até a alma para poder ter o que ela quer. Faz tudo. Meu Deus, coisas horríveis, para poder ficar onde ela quer, chegar onde ela quer chegar. Manipula as pessoas. Nossa, meu pai do céu. E aí eu vendo aquela situação, eu sei, eu não quero nada. Não quero nada. Não quero nada, não quero nada. Muito triste. Mas é muito importante a gente viver isso, né? Ter isso. Pegar, como a Luísa falou aqui, né? Deus me fez tocar com a mão, com as minhas próprias mãos, o meu nada. Ter essa verdade bem firmada na alma. Deus é tudo, eu sou um nada. Eu dependo dele para tudo. Ele que faz tudo em mim e eu fui criada para ele, para não deformar essa sombra. A gente é uma sombra de Deus e com a nossa vontade que ele criou, que ele nos deu uma vontade livre, a gente pode deformar essa sombra. Isso é horrível. É horrível. Sair totalmente desse propósito, gera só perturbação, não é a felicidade. Fazer o que você quer, falar, eu sou livre, posso fazer o que eu quero, ter o que eu quero, não traz felicidade. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol Deus, e que um simples instante pode desfazer esta sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Não sendo sequer minha. Nós não somos nossos. Dá horror.
não sendo sequer minha. Dá horror pensar. É mal cheiroso, putrefato, toda aguçada. E, no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como eu teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. A gente vivendo na divina vontade, lendo o livro do céu, vivendo tudo isso, a gente vive isso aqui que ela está falando. Ele dá o conhecimento de nós mesmos, ele faz a gente tocar com a mão o nosso nada, e o quanto ele é tudo, o quanto ele é santo, o quanto ele é tudo. E quando ele revela, né? Porque vem a luz de Deus, revela o que tem em nós. E a gente vê um vício, vê ainda vícios, vê as coisas que tem na nossa alma para poder limpar, para poder purificar. A gente vê isso. Ela fala que no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos? Isso aqui é o processo de purificação, né? É a purificação da alma e é um purgatório em vida. A gente vive uma purificação em vida. É o que acontece com as almas do purgatório, que elas se veem diante de Deus como são. Quando a alma está no corpo, ela não se vê como ela é. Ela não se vê como ela é. Ela é inimiga de Deus. O pecado faz a gente ser inimigo de Deus e a gente não vê. Não vê o estado da nossa alma se Deus não der esse conhecimento. Como ele falou, o maior favor que eu posso fazer a uma alma é dar o conhecimento de si mesma. Então, a alma, enquanto está no corpo, geralmente, se Deus não fizer essa graça, se não acontecer esse conhecimento de si mesma, ela não vê. Ela não vê. E aí ela vai ver na hora do juízo particular. E aí, diante de Deus, a alma, tanto que fala, né, que a alma do purgatório, que ela quer ir. Ela quer ir para o purgatório. Porque diante de Deus, ela quer se esconder. Mas aí Deus quer que a gente faça na divina vontade essa purificação em vida. A gente é purificado em vida, mas para acontecer essa purificação, você tem que conhecer a si mesmo, entender, eu não sou nada, Deus é tudo. E viver isso constantemente, ininterruptamente, o tempo todo. Porque não é assim porque Deus falou no volume 2, a gente leu lá no volume 2, a gente está lendo aqui hoje, que a palavra é criativa, e aí a gente entendeu isso. Eu não sou nada, Deus é tudo. Eu não sou nada, Deus é tudo. Que a gente não tem uma tendência a voltar a pensar que a gente é alguma coisa. Isso é todo dia. A gente morrer e ressuscita todo dia, o tempo todo. Então, esse conhecimento tem que estar assim, brilhando na nossa mente. É como se fosse assim, os conhecimentos, o que Deus fala, é um sol. É um sol que tem que estar brilhando na nossa alma o tempo todo. O que ele fala é sol. A palavra dele, o conhecimento, a luz, é sol na nossa alma. É sol. Se o sol, se esse sol tem que estar brilhando, que é esse conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais a gente vai compreendendo, mais sol. Mas esse sol fica lá o tempo todo, é mais uma luz que vai sendo acumulada. Então não pode esquecer, né? Esquecer isso, senão a gente volta a achar que a gente é alguma coisa. Isso é terrível. Isso é terrível. A gente pode voltar a achar que é alguma coisa, que pode fazer alguma coisa por si mesmo e não viver esse abandono em Deus viver esse abandono pleno em Deus,
de saber, de saber isso e viver isso. Porque de todo jeito é Ele que está fazendo tudo. De todo jeito é Ele que está conservando sua vida. Mas se você acha que é você, então é aí que entra a história, né? É Ele que está conservando sua vida, independente se você entende ou não. Independente se você entende ou não, é Ele que está conservando, Ele quer tudo, para todos. Mas aí você acha que é você. É aí que é horrível. É aí você roubar Deus, é o orgulho, né? Você acha que é você. Nossa, meu Deus. Atribuir a si mesmo o que é Deus que está fazendo. O que você está vivo só porque Deus quer. E aí muitos falam que Deus nem existe. Meu Deus. A pessoa que está falando, Deus não existe, Deus é uma ideia, Deus não existe, não existe. Deus está conservando a vida dessa pessoa que está falando isso. No momento que ela está falando isso, no momento que ela está falando, Deus não existe. Ele que está dando a vida, a capacidade para ela falar. Para ela falar que ele não existe. E é ele que está conservando a vida dela. É muito sério, né? É muito horrível. É muito horrível. Aí depois disso Jesus disse: então essa é a felicidade, não tem, vale a pena deixar tudo para viver isso, para viver esse propósito. Deus é tudo. Ser uma morada de Deus, viver para Deus, só para Ele, entender isso é a maior riqueza que a pessoa pode ter, é entender isso, ter essa luz, esse conhecimento. Aí Jesus disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. O maior favor que posso fazer a uma alma é fazer conhecer a si mesma. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. Se você não conhecer que você é um nada, não tem como conhecer a Deus. Anda de mãos dadas. Não tem como ter só o conhecimento de Deus. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. Você tem que estar vazio para conhecer a Deus. Você tem que ser um nada, você tem que entender que você é um nada, que Ele quer tudo, que Ele é o Criador e você é a criatura. Senão não conhece Deus. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, a alma que se conheceu a si mesma, o que o conhecimento de si mesmo vai trazer? Que eu sou um nada, que eu sou um nada, que por mim mesma não posso fazer nada de bom, que Ele quer tudo. É isso que é o conhecimento de si mesmo. O que é a verdade sobre você? O que é a verdade sobre você, criatura? Qual é a verdade? Você é um nada, um oco vazio. E aí isso traz o conhecimento de que Deus é tudo. Porque fala, eu sou um oco vazio, eu faço coisas, eu penso, eu ando, eu falo, eu faço bem. Aí você entende, então tudo isso é Deus. Sim, tudo isso é Deus. Se eu sou um nada, um oco vazio, mas eu tô vivendo, eu tô pensando, eu tô falando, então da onde tá vindo isso? Porque eu sou um nada, um vazio, um oco, por mim eu não posso nada. É Deus. Aí você entende isso. É Deus. É Deus. A alma que se conheceu a si mesmo, vendo que por si mesmo não pode fazer nada de bem,
Esta sombra do seu ser transforma em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, quando eu quero fazer alguma coisa sozinha, se eu não entendo que eu sou um nada, e que por mim mesma eu não posso fazer nada de bem, e eu vou agir com a minha própria vontade, com a minha própria ideia, com o meu próprio jeito de pensar, sozinha. Imagina, eu sou um nada, eu não sei nada, eu não tenho capacidade de nada, de fazer nenhum bem. Se eu quero fazer algo sozinha, não vai fazer, não vai sair, não vai ser bem, não vai ser o bem. A fonte do bem é Deus. Só Ele que pode fazer o bem, só Ele. Só Ele, só se eu tiver com Ele que eu vou fazer o bem, que vai sair alguma coisa boa de mim. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem. Então, nesse conhecimento que Deus dá, esse favor, você vai conhecer. Por mim mesma eu não posso fazer nada de bem. Se eu agir sozinha, eu vou deformar o que Deus fez. Eu vou me deformar, como a Aline estava falando do livro, né? Do livro que colocou lá no grupo. Das almas do purgatório deformadas. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma em Deus, e disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Então é uma riqueza realmente maravilhosa. Deus mostrar o seu nada e você ter essa consciência. Por mim eu não posso fazer nada de bem, nada, nada, nada. Então você fica sempre abandonado em Deus. Sempre abandonado em Deus. Não confia em si mesmo. Se você entende que você é um nada, você vai ficar abandonado em Deus, não vai confiar em si mesma e vai viver isso. Fazer todas as suas operações em Deus, pensar, falar, andar, respirar, agir, fazer tudo. Porque você tem esse conhecimento, como foi falado, assimilado de que você é um nada, de que não pode fazer nada de bem, vendo que por si mesmo não pode fazer nada de bem. Aí você transforma essa sombra em Deus e faz tudo em Deus. E quer sempre a vontade de Deus. Aí você entende, a sua vontade humana sozinha é cega. Então eu vou fazer tudo só o que Deus quer. Eu não quero fazer nunca a minha vontade, porque ela é a chave do inferno. Eu não posso fazer nada de bem se eu fizer com a minha própria vontade sozinha. Então eu vou fazer tudo em Deus, eu vou só andar no cerquinho da divina vontade, no cerquinho de Deus, na vontade de Deus, só o que Deus quer. Não quero nada, só quero o que Deus quer. E vou fazer tudo nele, para ele, com ele. Só por ele eu abro a minha boca para falar alguma coisa. Só por amor a ele eu falo, só por amor a ele eu me calo. Por amor a ele, tudo por amor, porque eu sou uma sombra que foi criada para ele. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a ele, sem olhar, sem investigar, sem falar em uma palavra, como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Nossa, gente, é uma riqueza grande, grandiosa, uma coisa assim incrível, muito grande isso aqui que ele está falando, né? Acontece que a alma desse jeito, você entendendo o seu nada, caminha junto a ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, sem em uma palavra como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma. Você conhecendo a fundo o seu nada, você não vai se atrever a agir com a sua própria vontade sozinha. Querer fazer alguma coisa sozinha, com a sua própria vontade. Senão que cegamente segue as operações do Verbo. Você vai viver abandonada em Deus 24 horas. Se você conhece a si mesmo, entende isso, assimila isso.
Você vai entendendo, vai conhecer a fundo o seu nada, e que por si mesmo não pode fazer nada. E vai só seguir as operações do verbo, só a vontade de Deus, e não a sua vontade própria. Só a vontade de Deus. O maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma, para ela ver o nada que é, e é Deus que é tudo, e ela vai atribuir tudo a Deus, e vai fazer tudo para Deus, com Deus, e vai saber, né? Eu sou um nada que fui criada para ser de Deus. Né? Então vai viver essa verdade. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois quanto te conheceres a ti mesmo, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, em uma palavra, como morta. Porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do verbo. A gente fica muito assim, abandonado em Deus, né? Só querendo o que Deus quer, que você sabe que você não se atreve a fazer um ato de sua vontade. Você não se, a alma que se conhece a si mesma, ela não se atreve a dar um passo sozinha, a dar um passo com sua vontade própria. Você conhece o nada que você é e que esse nada pode deformar a imagem de Deus, se deformar, né? Então você fica assim, você não quer dar um passo sem Deus, você não se atreve a falar nada, a fazer nada, se não for da vontade de Deus. Senão, sem seguir a operação do verbo, sem seguir essa luz de Deus, esse caminho que ele traçou, sem olhar para ele, para ver o que ele quer, né? É muito importante isso aqui, né? O que ele fala, não se atreve a fazer nada por si mesma. Mas quem não conhece a si mesma, acha que pode fazer alguma coisa sozinha. Se você não tivesse conhecimento do seu nada, você vai achar que pode fazer alguma coisa sozinha e que isso vai ser bom. E até para Deus as coisas, gente, é muito sério, porque até para Deus você acha que se você não tivesse conhecimento de si mesmo, você vai achar que pode fazer alguma coisa, que você pode tomar uma decisão sozinha, até para fazer coisa para Deus. Mas você vai estar fazendo uma coisa horrível. Você vai estar fazendo uma coisa que não é o que Deus quer, até para Ele. Até para Ele, coisas santas, coisas que parecem ser boas, mas no fundo, Deus não quer. E se Ele não quer, não é bom. Se Ele não quer, você só tem que seguir a operação do verbo, que Deus quer. Aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu ontem, que foi assim, tem missa aqui na empresa tem missa todo mês. Assim, tá tendo missa todo mês. Mas a empresa, geralmente, tem missa só... Assim, tá tendo todo mês, mas assim... O pessoal que é responsável pela sala onde acontece a missa, que aqui é muito grande, aqui o prédio. E tem os espaços que é para fazer reuniões. Aí tem um auditório, tem um salão e tem uma sala que é hoje que a gente está usando para fazer a missa, que não é o auditório, não deixa fazer no auditório. E aí liberaram essa sala, mas foi Aí cada departamento é responsável por esses espaços. E a sala que a gente estava fazendo a missa, o responsável por ela era um departamento que saiu daqui, que esse mês não está aqui mais. E aí ontem a menina falou comigo, olha, a gente não está conseguindo um espaço para fazer a missa. Eles deixaram a gente fazer, estava deixando fazer na sala, que era da universidade, só que a universidade saiu daqui. E aí não. E agora o departamento que é responsável por essa sala não quer deixar a missa, fazer a missa. Vai deixar só esse mês e na missa de Natal, que já é uma coisa assim mais tradicional, que já tem 20 anos que tem a missa aqui de Natal e tudo, mas
Eles não querem deixar mais ter todo mês. A gente não sabe se vai continuar a missa mensal. Aí, na hora eu falei assim, nossa, aí ó, o que está acontecendo? Não quer deixar acontecer a missa lá na sala. O departamento, que é responsável agora, não quer a missa. Não quer. O outro deixava, mas agora não quer. E elas falaram, a gente não sabe. Aí eu falei assim, nossa, a gente tem que conversar com alguém. A gente tem que conversar com alguém para poder conversar com uma pessoa mais importante, né? Para poder mudar essa situação. Que tem que ter a missa, a gente vai ver se vai conseguir alguém. Eu vou lá conversar com essa pessoa. Com uma pessoa para poder liberar a missa pra gente. Eu vou conversar, vou junto com o menino pra gente conversar com a pessoa que ela vai à missa e ela tem uma influência aqui maior, né? E ela é católica, ela vai à missa. Eu vou conversar com ela, a gente vai lá, a gente vai conversar com ela. Aí, beleza, depois vem assim uma luz. Mas é a vontade de Deus? É a missa, a gente pensa é uma coisa santa, né? É uma coisa boa. Ter a missa aqui num órgão público é uma coisa maravilhosa. A gente tem que dar a vida para essa missa acontecer. A gente tem que passar em cima de tudo. Tem que conversar com Deus e o mundo para poder a missa acontecer. Mas e Deus? Deus quer? Aí Deus ficou conversando comigo, né? E a minha vontade. Ele colocou no meu coração que não é para fazer isso. Não é para forçar a barra, que ele não invade os espaços. Ele não invade os espaços. Ele não força a barra, ele não arromba a porta. Ele não arromba as portas, não. Ele bate. E se a pessoa fala, não quero você aqui, ele não vai, ele não força. Aí nossa, é verdade, Jesus, eu tô querendo fazer uma coisa por amor, porque é a missa, porque é o Senhor e tem que ter a missa aqui. Mas o Senhor não quer, mas as pessoas não, mas a pessoa que está como responsável pelo espaço não quer. Falou não claramente, não quer, não pode. Então não pode, o Senhor não vem. O Senhor não vai arrombar as portas. Aí nossa, Jesus, é verdade, se a gente quiser fazer alguma coisa com a nossa própria vontade, é o que ele fala, gente, é o sacrifício do sacrifício, porque até as coisas mais santas, você abre mão, tá? Todo mundo, todas as pessoas daqui, todos, pensam o contrário. A gente tem que lutar, a gente tem que fazer uma revolução aqui dentro e a gente tem que lutar para acontecer essa missa. Michele, mas isso é o certo, a gente tem que impor. Não tem, gente, Deus é uma pessoa, ele é uma pessoa. Lembra, aí Jesus ficou me lembrando, quando ele foi nascer, ele bateu, ele foi lá no lugar lá na hospedaria. Ele bateu na porta. As pessoas falaram, não tem lugar aqui. Ele arrombou. Ele passou, não, vamos chamar a pessoa. Chama, Nossa Senhora falou com José, chama outra pessoa aí. Mais importante, vamos lá no prefeito não sei o nome, lá de Belém, não é prefeito, né? Vamos lá na autoridade máxima de Belém para poder a pessoa o dono dessa estrebaria, dessa hospedagem, arrumar um lugar para mim. E Nossa Senhora não fez isso. Deus não pediu isso para ela. Para ela pedir São José para ir lá, não sei, em alguém mais importante para poder abrir a porta. Não fez isso. Então a gente também não faz. Jesus, quando foi celebrar a Santa Ceia, a sala que ele usou, a pessoa deixou ele usar, a pessoa quis, era uma coisa que não foi assim, o dono da sala não deixou, não pediu uma autoridade superior. Vamos pedir o chefe do dono da sala para liberar, porque o dono, a pessoa que é responsável, não quer liberar a sala para eu fazer a Santa Ceia. Então, você vai lá e força, não teve isso. Então, assim, aí nossa, Jesus, é verdade, eu não dou um passo, eu não me atrevo a ir falar com ninguém para poder liberar essa missa. Eu não me atrevo, que é o que ele falou aqui. A gente, conhecendo ao fundo seu nada, a gente tem que conhecer o nosso nada.
Você tem que viver assim, conhecendo o seu nada e não se atrever por si mesma a fazer nada, a dar um passo que seja para fazer uma coisa para Deus. Porque parecia que era uma coisa muito boa. Parecia uma coisa linda, parece um sacrifício. Gente, parece assim, ó, e dá a entender, eu tô fazendo sacrifício por amor a Deus. Eu tô fazendo sacrifício por Deus, é por amor. Por amor a Deus, é uma coisa que eu tô fazendo para Ele, mas Ele não quer. Ele não quer. Porque não é a vontade dele. Não é não é ele não é assim. Ele não invade os lugares, ele não invade. Aí a gente tem que conhecer Deus, né? Que ele falou, conhecimento de si mesmo, tá de mãos dadas com o conhecimento de Deus. Aí ele vai te mostrar, ele vai te falar. Foi ele que falou comigo. Eu tava lá assim, não, eu vou lá com o menino e nós vamos lá junto falar com ela. Para ela poder ir lá e conversar com essa pessoa que não tá deixando liberar a sala para celebrar a missa. E o padre fala a mesma coisa com a gente. O padre fala, vocês têm que rezar, tem que fazer de tudo. Ele apoia isso. Ele apoia que a gente vá e tente de todo jeito. Assim, até então estava acontecendo, porque não estava acontecendo por quê? Porque o pessoal que era responsável pela sala estava dando a chave na nossa mão. Eles davam a chave totalmente. A gente tinha uma pessoa lá que era responsável pela sala, que dava plena liberdade, falava assim, pode fazer a missa, tá aqui a chave. A menina que era a que é responsável pelas cadeiras, toma aqui as cadeiras, tá aqui as cadeiras para vocês usar. Tá aqui bonitinho o espaço, tudinho. A garagem, pode entrar o padre, pode entrar. Mas agora mudou. Esse pessoa que deixava foi embora. E agora não é eles mais, é outro que falou assim: não pode, não pode, não pode, só pode fazer coisa aqui nessa sala, reunião de serviço, não pode fazer missa. Então, não vamos fazer. Se continuar assim, não vamos fazer. A gente vai na igreja, no dia que tiver a missa, o grupo que quer a missa vai lá na igreja. É na hora do almoço, vai lá e fala. A gente vai conversar com o padre. Padre, o pessoal não quer deixar. E aí, se Jesus quiser que eu fale com o padre, eu falo. Se ele me mostrar, é para você falar com o padre, porque às vezes ninguém não vai ter coragem de falar isso que Jesus me mostrou pro padre, que é desse jeito aqui que eu tô falando. Não vai ter coragem de falar pro padre isso. E vai ficar querendo insistir, insistir, insistir. Mas foi o que Jesus colocou no meu coração, sim. Muitos ainda falou exemplos, né? Lembra quando eu nasci, quando eu fui celebrar a Santa Ceia, como que foi a questão lá da sala para celebrar a Santa Ceia? Não foi assim. Então a gente não tem que se atrever a fazer nada. Não, eu ficar assim, não, mas eu não, acho que isso não é de Deus, não. Isso é o demônio que tá falando comigo, pra gente desistir da missa. E eu não vou escutar isso, não. Eu vou lá, eu vou sair daqui, vou lá agora falar com ela. Eu vou agora falar com ela. Esse pensamento de que não é para ir é coisa. Então, assim, bem, a gente tem que conhecer Deus. Aí você tem que conhecer Deus para ter discernimento, né? Tem que conhecer Deus, que é o conhecimento de si mesma, do seu nada, tem que estar junto o conhecimento de Deus. Porque se você ficar só com o seu nada, você vai colocar coisas. E não colocar Deus no lugar, acaba que você vai colocar alguma outra coisa. Vai continuar cheia de si mesma, né? Se não colocar Deus no lugar, você vai continuar cheia de si mesma. Parece-me que a alma que se conhece a si mesma lhe acontece como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Então a gente dá o nosso transporte para Deus, que é o nosso corpo, né? Dá para ele o comando, como se o nosso corpo fosse um transporte, né? E a gente dá para ele o comando. Ele pode ir, Senhor, o Senhor que vai dirigir, e eu vou junto. Mas é o Senhor que vai dirigir tudo que eu fizer. O meu corpo é a terra, o meio para o Senhor trabalhar. Então, eu vou deixar o Senhor falar o que o Senhor quiser, ir onde o Senhor quiser.
Se o Senhor quiser essa missa, Senhor mesmo, eu falo com o presidente, eu falo até com o presidente da República, se o Senhor quiser essa missa aqui. Mas se o Senhor não quer, se não é para forçar a barra, se não é para poder falar com ninguém, eu não me atrevo a abrir minha boca. Eu não abro minha boca. Eu não dou um passo em direção a ninguém para poder forçar. Se eu for lá forçar, se por exemplo, um diretor lá de cima falar com essa pessoa, a pessoa vai liberar. Vai liberar. Mas é por amor a Deus, porque ela quer. Não, é por força de coerção. Ia ser tipo uma coerção. Foi coagida a deixar. Porque a diretora falou. Porque um diretor falou. E o diretor falando, o diretor é o que fica no lugar do presidente. O diretor falando, a pessoa vai ter que deixar. Mas Deus quer isso. Então, você dá o comando para Deus de todas as suas ações, a sua boca, o seu pensamento. Você não quer pensar sozinha. Senhor, não quero pensar sozinha. Eu não me atrevo a pensar sozinha, a raciocinar sozinha com meus botões aqui, porque senão vai sair só coisa errada. Eu não sei pensar. Então você chega nesse nível, fala, Senhor, eu não sei pensar. Eu não sei decidir nada, eu não quero pensar sozinha, porque se eu pensar alguma coisa, vai pensar coisa errada. Vou pensar tudo distorcido. Assim a alma, entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição. Mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. Eu tenho plena certeza que se eu faço alguma coisa boa, se eu consigo entender alguma coisa, se Deus não me iluminar, eu faço tudo errado. Se Deus não me iluminar, não me disser o que é a vontade dele, o que é para fazer, eu vou fazer tudo revirar das coisas. Vou fazer tudo, manchar tudo estragado. Se ele não falar comigo, não me mostrar o que ele quer, se eu não entender a vontade dele, eu vou fazer, não sai nada de bom da pessoa. Se a gente não fizer o que Deus quer, a vontade dele, não sai nada de bom de nós. Se sai alguma coisa boa, foi Deus. Ó como o Senhor favorece, enriquece e concede as maiores graças à alma, que sabendo que não a si mesma, mas tudo a ele atribui. Ó alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.